Morreu nesta quinta-feira, aos 110 anos, o último veterano da Primeira Guerra Mundial. Claude Scholz morreu enquanto dormia na casa de repouso onde morava na cidade de Perth, Austrália. Nascido em Pershore, oeste da Inglaterra, em 3 de março de 1901, ele se alistou na Marinha Britânica com apenas 15 anos, durante a Primeira Guerra Mundial. Em 1926, foi enviado para uma missão de treinamento na Austrália, onde ficou depois de conhecer a esposa. Claude se transferiu para a Marinha Australiana e combateu também na Segunda Guerra Mundial. Segundo a imprensa australiana, o veterano era o homem mais velho do país. A Primeira Guerra Mundial em 5 minutos. Antes de 1914, os países europeus viviam uma época de euforia e avanços tecnológicos, porém eles também queriam ser os melhores. A Alemanha estava cada vez mais forte e influente, porém devido à sua unificação tardia, ela tinha poucas colônias, e colônias determinavam o poder naquele tempo, então os alemães queriam mais. A França queria territórios perdidos, a Áustria-Hungria estava cheia de pessoas que não queriam fazer parte do Império e tinha uma rixa com a Sérvia. Enfim, basicamente as maiores potências da Europa estavam em uma disputa para ver quem era o melhor. Durante os tempos, eles acabaram formando alianças militares, entre elas a Tríplice Aliança, formada por Alemanha, Itália e Áustria-Hungria, e o Tríplice Entente, formado por Rússia, França e Reino Unido, ou seja, só faltava um motivo. Então, em junho de 1914, o herdeiro do trono austro-húngaro, Francisco Ferdinando, foi assassinado enquanto estava visitando a Bósnia, por um estudante, provavelmente amando da Sérvia. Os austro-húngaros já não gostavam da Sérvia, e com isso, eles assumiram que o assassinato foi a mando do governo sérvio, o que realmente pode ser verdade. Então, a Áustria-Hungria mandou uma carta com exigências à Sérvia e ela recusou, então eles declararam guerra. A Rússia, sendo amiga da Sérvia, começou a movimentar tropas. A Alemanha, sendo aliada da Áustria-Hungria, não gosta e declara guerra à Rússia. Já se adiantando, a Alemanha já declara guerra à França também, já que eles eram aliados. A Itália resolve ficar de fora, já que o tratado era de defesa. A Alemanha tinha um plano ousado: vencer a França rapidamente na frente ocidental para depois cuidar dos russos, já que eles demorariam para mover suas tropas até a fronteira. Porém, as fronteiras entre a Alemanha e França eram muito bem protegidas no lado francês, então os alemães optaram por invadir a Bélgica para usar suas fronteiras. Eles pensavam que a Bélgica não iria reagir, porém ela reagiu e atrasou os alemães. Mas mesmo assim, eles passaram pela Bélgica e chegaram à França. Neste processo, o Reino Unido, que estava neutro, resolveu entrar porque a Alemanha tinha mexido com a Bélgica, que era um país neutro. De início, os alemães estavam indo bem, porém os russos já tinham chegado no Oriente, então eles tiveram que mobilizar soldados para lá logo. Além disso, a entrada dos ingleses fez seus planos mudarem. Como as batalhas de movimentos eram muito caras, os soldados começaram a cavar buracos e ficar atirando. Os dois lados fizeram isso. No meio ficava a terra de ninguém, então os soldados de ambos os lados tentavam passar pela terra de ninguém, até chegar na trincheira inimiga e tomar um pouquinho de território. Porém, muitos deles morriam ali, então eles mandavam mais e mais até conseguirem. Isso fez com que a guerra na frente ocidental ficasse assim por um bom tempo. Os territórios conquistados eram mínimos, porém a guerra não acontecia só ali. Na parte oriental, a Alemanha e a Áustria-Hungria lutavam contra a Rússia e conseguiram barrá-los por um tempo. O Império Otomano também entrou na guerra do lado dos impérios centrais e já foi lutando contra a Rússia no Monte Cáucaso no inverno. Então, obviamente, eles perderam. Na Ásia, o Japão declara guerra à Alemanha para honrar sua parceria com o Reino Unido e pegam alguns territórios. Na África, a guerra também acontecia entre as colônias. Enfim, o mundo todo estava em guerra. Os Estados Unidos estavam neutros, só lucrando com vendas de armas e emprestando dinheiro para os aliados. Durante toda a guerra, houve várias batalhas, em todos os cantos, com vitórias e derrotas dos dois lados. A guerra tinha algumas regras, como não matar civis e não usar armas químicas, porém a Alemanha não ligou e atacou várias cidades cheias de civis e usou armas químicas mortais. Bom, os aliados também fizeram isso, então fica a mesma coisa. A Sérvia estava aguentando bem contra a Áustria-Hungria, porém a Bulgária resolveu entrar na parada e a Sérvia não resistiu. Portugal ajuda os britânicos, então os alemães declaram guerra a eles também. A Romênia resolve ajudar e declara guerra à Áustria-Hungria, porém é rapidamente contida. A Itália, aliada dos impérios centrais, faz acordo com os aliados e muda de lado, declarando guerra aos impérios, e começa a lutar contra a Áustria-Hungria nas montanhas. A guerra acontecia também no mar. Nisso, a Alemanha acaba afundando alguns navios americanos, e eles acabam entrando do lado dos aliados, principalmente depois de descobrir que a Alemanha estava tentando convencer o México a atacá-los. A Alemanha também afunda um navio brasileiro. Então o Brasil declara guerra, a Alemanha manda médicos para ajudar os feridos e mata algumas toninhas alemãs. A Grécia não sabia quem apoiar, inclusive aconteceram conflitos internos, mas eles acabaram do lado dos aliados. Além de outros vários países que declararam guerra aos impérios centrais, até mesmo o Haiti. Enquanto todos estavam focados na Europa, o Japão estava dominando tudo quanto é ilha no Pacífico.
Em geral, eles ficaram conquistando um território de um lado e perdendo de outro, porém alguns países já estavam bem cansados. Em 1917 acontece a Revolução Russa, nisso eles resolvem sair da guerra. Agora sem os russos para incomodar no Oriente, e como os americanos estavam vindo aos montes para lutar contra a Alemanha, ela começa uma campanha forte na frente ocidental e chega perto de Paris, porém é parada pelos franceses, britânicos e americanos que já estavam ali. Os britânicos conseguiram uma boa relação com os países árabes para que eles se revoltassem contra os otomanos, e assim começa a queda deste império. Os impérios centrais estavam perdendo suas batalhas em todas as fronteiras, e aos poucos eles foram se rendendo, sobrando apenas a Alemanha, que não queria parar. Porém a situação dentro da Alemanha não estava boa, o povo estava furioso, então o imperador renunciou, a Alemanha virou uma república e se rendeu, foi obrigada a assinar o Tratado de Versalhes, que basicamente culpava em sua maioria a Alemanha pela guerra. Ela também estava proibida de ter um exército grande e teve que pagar débitos absurdos pela guerra, débitos esses que ela só veio terminar de pagar em 2010. Vários países foram criados, vários sumiram, os Estados Unidos oficialmente se tornaram a maior potência mundial, foi criada a Liga das Nações para evitar outra guerra do tipo, e o mundo viveu em paz por uns 20 anos. Bom pessoal, então é isso, espero que vocês tenham gostado, não esqueça de se inscrever no canal e de clicar no gostei e de comentar aí embaixo também. Eu não tenho muito mais tempo, então tchau, até o próximo vídeo.